Boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa aula, palestra de hoje, com todos os colaboradores do CELF, os alunos, agradecendo imensamente a Marlene e a Arlete por estarem aqui conosco, né, compartilhando desses momentos e ensinamentos tão importantes. Então, assim, nós convidamos a todos para serenarmos os nossos corações, mentalizarmos a figura meiga de Jesus, com aquele sorriso bem gostoso, nos abraçando, e nós vamos sentindo esse calor do abraço de Jesus, o acolhimento do Mestre, nos fortalecendo. E nós dizemos: Jesus querido, nós estamos aqui, reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre querido, em nome do nosso querido Pai João José de Oliveira, para aprendermos a sermos trabalhadores da tua seara. Que na noite de hoje possamos ter a lucidez para compreendermos os ensinamentos, as orientações que serão passadas, a fim de que possamos ser cada vez melhores os servos desta seara. Abençoa, Jesus, a Marlene, a Arlete, para que elas sejam envoltas em muita paz, em lucidez, em serenidade, para que elas possam passar com clareza tudo aquilo que elas prepararam. E assim, Jesus, envoltos no seu amor, na sua paz, nós vamos sentindo o acolhimento de todo este grupo, como se estivéssemos reunidos no salão principal da nossa casa tão querida, sentindo o amor, o companheirismo, a fraternidade presente entre todos nós. E é nesse espírito de amor, de fraternidade, de gratidão, que nós iniciamos esta apresentação de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Marlene e Arlete, quando vocês quiserem, aí vocês só ligam o microfone de vocês, ativam aí, tá? Hoje nós não teremos as leituras? Não teremos, para vocês terem todo o momento para estar passando as orientações, tá? Ah, que bom. Então nós vamos. Vai dar tempo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Conseguiu? Consegui, eu estou entrando pelo celular e estou tentando entrar de novo pelo computador. Estou ajustando aqui. Então, pode ir iniciando, amiga. Eu estou. Ô, Mônica. Certo. Então, a Mônica passa para a gente. Ou você quer que... Dá para você passar aí? Eu não consigo. Pelo celular eu não consigo, amiga. Ou a Mônica ou você para passar. Então, vai. Tá? Eu vou subir a apresentação. Se der problema, a Mônica entra para a gente, tá? Tá certo. Beleza. Foi lá assistir a palestra. Olha. Preocupada, amiga. Da esmola, seja no mate, já tá tirando a gente. Sim, que isso, Guilherme? Você é assustador. Vai ser de 7 anos na gente. Tá chegando aí? Entrou, amiga. Entrou. Sim. Então, vamos lá. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. E alegria e emoção ao mesmo tempo, porque cada vez que
nós nos reunimos para refletir, para pensar mais sobre essa doutrina consoladora de Jesus. E hoje nós vamos trazer o tema Atitudes e Responsabilidade do Passista. E é um tema que nós desenvolvemos pela necessidade programática de um curso que a gente estava dando. E aí fizemos uma adequação, porque achamos que seria muito interessante trazer para a nossa casa essa discussão. E agradeço a Mônica a receptividade, né, a acolhida. E então nós vamos começar a nossa apresentação. Então, atitudes e responsabilidades do passista é o tema que nós vamos abordar hoje. Minha parceira Arlete Mendes está aí a postos, nós vamos compartilhar a apresentação, tá? Uma parte eu, uma parte ela, e assim nós vamos trabalhando. Vamos começar pela estrutura da casa espírita. Diz Sueli Caldas Schubert que o centro espírita é um complexo espiritual que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, ou seja, nós no meio material e no meio espiritual. E Bezerra de Menezes fala que a doutrina espírita é um farol que vai iluminar a humanidade. Ou seja, nós temos ao nosso alcance esse farol para sermos também aqueles que vão iluminar a humanidade. Está aí? Alete? Oi, amiga, estou sim. Desculpem, boa noite a todos. Problemas técnicos, então peço desculpa a todos. Se por um acaso eu cair de novo, a Marlene consegue tocar. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, um pouquinho agora sobre o amparo espiritual no preparo da nossa tarefa. A equipe espiritual, eles estabelecem correntes de força, né, que nos envolvem, que nos amparam. Mas é preciso que nós também nos preparemos. Então, vamos ver como que eles atuam, né, na nossa tarefa. A espiritualidade, ela prepara salas, conta com a nossa colaboração. Pode ir, Marlene. E a espiritualidade, eles estabelecem faixas magnéticas que vão magnetizando o ar, vão limpando, né, todos os espaços, todas as dependências, isolando essas dependências para que só aqueles irmãos que tiverem a permissão, ou seja, aqueles companheiros que vão ser auxiliados, que já estão preparados para receber esse auxílio, possam estar naquela dependência. E eles contam com colaboradores vigilantes, que ficam atentos a essa organização, que colaboram junto conosco, atuando junto com os colaboradores encarnados e também com os assistidos. Eles doam os fluidos espirituais, que vão se misturando com os nossos. E assim, então, nós vamos nos fortalecendo e podemos doar o nosso melhor aos nossos irmãos encarnados, né, que vêm buscar o auxílio. E qual é a nossa tarefa como encarnados? Quando nós ficamos em concentração, mantemos o nosso pensamento elevado, nós vamos emitir dos nossos corações e dos nossos cérebros raios luminosos em cores de intensidades diferentes. Marlene, volta só um pouquinho para mostrar a imagem, por favor. Então, essa imagem que nós estamos utilizando embaixo, dá para mostrar muito bem, né, como a gente vai emitindo, olha da cabeça, do cérebro de cada um, esses fachos de luz que vão sendo emitidos, porque eles estão em concentração. E a partir dessa concentração, nós vamos estabelecendo, pode pôr, Marlene, vamos estabelecendo essa união com os nossos colaboradores da espiritualidade, né? E assim também nós doamos, qualificamos os nossos fluidos
para melhor doar aos nossos companheiros. Pode ir agora, amiga. E Aniceto, o guia, né? Um dos guias do André Luiz, né? Do instrutor, lá no Mensageiros da Luz, nos Mensageiros, capítulo 43, diz que realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é uma coisa tão simples. Que onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração dos espíritos de ordem superior. E para disseminar as luzes evangélicas do desenvolvimento, são precisas providências variadas e bem complexas, sem o que tudo redundaria em aumento da perturbação. Ou seja, a espiritualidade, eles trabalham intensamente para preparar a nossa sala, para trazer aqueles espíritos que precisam ser auxiliados, indicar o caminho para nossos irmãos encarnados também chegarem até a casa espírita. E nós precisamos fazer, então, a nossa tarefa de nos preparar, porque senão todo esse trabalho deles vai ser prejudicado porque nós, como colaboradores, não estamos prontos para a tarefa. Pode seguir, amiga. O pensamento. E nós falamos sobre o pensamento muitas vezes durante esse ano. Diz o Leon Denis que o pensamento é criador, faz brotar ideias, obras, concepções que vão influenciar e impressionar, tanto para o bem quanto para o mal. Que o pensamento dissipa as sombras do caminho, ele resolve enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. Seus efeitos são poderosos. O pensamento não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Ele atua em uma área muito maior que nós não podemos imaginar. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, expulsam de nosso invólucro, do nosso corpo, os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Essas vibrações atraem elementos semelhantes que acentuam as tendências do ser. Então, eles reforçam as nossas tendências. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele é um poeta. Então, o próprio Leon Denis vem nos falar um pouquinho mais sobre a vontade. E é pela vontade que... Arlete, eu estou sem vídeo? Tá. Tá, calma aí, deixa eu... Pronto. E agora? Agora sim. Então, tá. Então, e é pela vontade que nós vamos movimentar as potências internas e vamos nos orientar para um ideal mais elevado. Pode ir, Marlene, por favor. Então, a vontade também faz com que nós possamos modificar a nossa natureza, nos fazendo vencer todos os obstáculos, dominando a matéria e até a doença. Se nós tivermos a vontade firme, aquele desejo de conquistar alguma coisa, de nos curarmos de uma doença, essa vontade impulsionada pelo nosso pensamento vai nos guiar para esse caminho que nós estamos desejando. Então, a vontade também, ela nos dirige o nosso pensamento para um alvo determinado. Quando nós temos essa vontade, pensamos e acontece. Já aconteceu com vocês de pensarem em alguma pessoa e aquela pessoa ligar ou aquela pessoa aparecer na nossa porta? É a nossa vontade que faz essa ligação com aquele companheiro. Pela vontade também, nós dirigimos os nossos pensamentos. Já falei. E é pela vontade que nós nos tornamos aptos para realizar tarefas mais nobres. Ou seja, através da vontade, nós conseguimos envolver com o amor, com o carinho, com fluidos salutares, aquele assistido que está na nossa frente, levando a ele aquilo que ele mais deseja, que ele mais precisa para se fortalecer. Então, é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento de acordo com o pensamento divino, estarmos sempre com o pensamento mais elevado ao Pai. E a vontade é o maior de todas as potências em ação, compatível ao ímã.
pensamos, atraímos para junto de nós. Pode ir, Marlene. Pensamento e vontade. Aqui nós vamos fazer uma pausa para a nossa reflexão. Jesus, depois de passar o dia inteiro caminhando e chegou a Jerusalém, e ali ele sobe para o horto e vai só com Tiago, João e Pedro. E pede para esses três que vigiem para ele, que ele vai ali, mais retirado, fazer as suas orações. Então, o que ele diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que ele queria dizer com isso? Que ficassem alertas, porque poderiam fraquejar. Só que depois de terem andado o dia todo, terem comido no cenáculo, terem bebido, a carne estava sensível. E aí, então, ele, quando volta, encontra os três dormindo. E aí ele diz, vocês não puderam ficar acordados pelo menos 1 hora enquanto eu orava? Então, o que é que ele quer dizer com esse vigiai? Esteja alerta, preste atenção aonde você está pondo a sua mente. Onde está o seu pensamento? O foco da sua vontade. Onde está? E com isso, esses pensamentos precisam ser dominados. Nosso pensamento é como o cavalo selvagem, que se não for dominado, ele não tem utilidade. Nós precisamos dominá-lo. E depois de domesticado, então sim, nós teremos bons pensamentos, pensamentos salutares, que vão servir, porque enquanto estiver selvagem e indomado, não serve. Ele não tem foco, ele não tem direcionamento. E o nosso pensamento precisa ter direcionamento, porque a nossa vontade é que faz essa movimentação. Então, foco no pensamento e ponha em ação pela vontade. Quando nós chegamos na casa espírita, quando nós chegamos em alguma situação diferente do nosso dia a dia, nós estamos com os nossos pensamentos ainda em desalinho, precisando que ele se feche num objetivo. E esse objetivo é exatamente nos sintonizarmos com aqueles que estão conosco na assistência. Então, todos vamos passar pelas leituras, fazermos as nossas preces para nos aproximarmos energeticamente. Então, nós vamos estar harmonizados. Esse é o objetivo, dominar o pensamento e, pela vontade, nós nos harmonizamos. E, ao nos harmonizarmos, nós fazemos a nossa ligação com o nosso mestre. E aí, sim, nós estamos preparados para entrarmos na assistência espiritual propriamente dita. Esse treino de vontade e pensamento, ele tem que ser constante, porque o nosso pensamento é fugidio, ele vai conforme o movimento. Então, nós, com os fluidos, nós qualificamos esses fluidos pelos nossos pensamentos e pela vontade. Esses fluidos qualificados, eles vão irradiar para onde nós quisermos, para onde nós mandarmos. Porque os fluidos em si, eles são neutros. Não são nem bons, nem maus. Mas os nossos pensamentos, com foco e com vontade, eles ganham força e direcionamento. E aí sim, nós irradiamos para onde queremos. Direcionamos com
exatidão aquele ponto que é para ser atingido. Sim? E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as assistências espirituais, né? A atividade ela é realizada pelo plano espiritual. Como nós falamos, assistência espiritual. Então, é realizada por eles com o nosso auxílio de nós passistas, médiuns, no socorro aos nossos irmãos necessitados. Então, nós estamos colaborando, estamos auxiliando a esses nossos irmãos nas atividades, né, das assistências espirituais. E no momento, então, da assistência, quando nós fazemos essa ligação que a Marlene falou, através do nosso preparo, através do nosso preparo individual e coletivo, que nós vamos falar depois, nós vamos criar uma ligação sutil entre a espiritualidade, nós e o nosso assistido, que muitas vezes está à nossa frente. Então, a esfera superior, ela vai nos envolver, tanto a nós como o nosso companheiro, o nosso assistido, conforme o merecimento e a vontade. Então, conforme a intensidade da fé e da vontade, o assistido ele recebe energias salutares e vai se fortalecendo e conquistando, então, a harmonia orgânica e espiritual. Mas esse assistido, ele precisa estar preparado para que ele possa, fortalecido na fé, receber aquilo que ele precisa. E a assistência espiritual, ela visa o quê? O acolhimento, a orientação e a educação do espírito. Pode ir, Marlene. Agora, a assistência espiritual aqui da nossa casa. É uma casa que às vezes pode parecer pequena, mas não é. Nós temos o A2, que é renovação mental. Nós temos o CH, que lá na federação chama desobsessão, chama A3, é a desobsessão coletiva. O P1, P2, restabelecimento físico e espiritual. P3M, desobsessão e restabelecimento do desgaste físico. P3F, que é o restabelecimento físico. O P4, que é assistência a criança e adolescentes com sintomas leves e moderados. Temos a assistência das vibrações, os samaritanos e o grupo de estudos de André Luiz. Me ajuda aqui. E agora, então, nós vamos para a assistência A3, que é o CH. Pode ir, amiga. A assistência A3, ela visa auxiliar o assistido que está envolvido espiritualmente por espíritos sofredores ou ignorantes das leis divinas, que agem de maneira a potencializar nos assistidos as ansiedades, sofrimentos, angústias e dores. Então, através dessa assistência, esses irmãos, eles vão ser amparados, vão ser fortalecidos. E a assistência, ela trata das perturbações e envolvimentos espirituais e tem grande campo na ação das desobsessões. São atendidos os nossos irmãos desencarnados que nem sempre estão em condições de receber a orientação doutrinária. Ou seja, esses companheiros, quando são levados às assistências espirituais especializadas, como nós temos, né, o caso que nós temos lá na FESP, as assistências P3E, P3F, P3M, eles não têm condições de se manifestar. Então, eles precisam passar por uma outra assistência, ou seja, pelo A3, pelo CH, para que eles possam, então, ser atendidos. Nessa assistência, nós temos uma grande atuação das equipes espirituais, porque eles que vão encaminhar esses irmãos desencarnados, fazendo neles num processo de desobsessão coletiva. São muitos irmãos que são atendidos ao mesmo tempo. E a ação magnética atua sobre as energias negativas, modificando-as beneficamente. Então, essa assistência ela é muito importante, porque ela auxilia a muitos de uma única vez. Amiga, é sua vez. Assistência P1, P2. O objetivo dessa assistência é atender os casos de comprometimento físico e espiritual. São aqueles problemas espirituais surgidos no perispírito
e que começam a dar sinais no corpo físico, seja alterando o seu comportamento nervoso, o seu sistema nervoso, ou envolvendo órgãos e sistemas do corpo físico. Então, há uma alteração, começa a haver uma alteração no organismo. Então, como é que se aplica? O P2 primeiro, que é a assistência espiritual, que atende o envolvimento espiritual, desliga-se aquele assistido das influenciações espirituais e depois aplicamos o P1, que é assistência para os casos materiais, que é para o físico. Então, aí nós vamos fortalecer aquele organismo, para que esse assistido possa continuar a sua trajetória. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre projeção e doação. O que é a projeção? Os grupos de projeção nós vemos geralmente nas assistências especializadas, mas nós também fazemos tanto a doação como a projeção, né? Os grupos de projeção e doação nas especializadas onde tem a psicofonia. Mas nós temos também nas assistências A3, P1, P2, na assistência A2, todas elas têm ou a doação, ou a projeção, ou até os dois, que é o caso do P1, P2. Então, nos grupos de doação, os médiuns eles vão se unir pelo pensamento e vão fornecer ao polarizador. Quem é o polarizador? Aquele companheiro que está aplicando o passe naquele momento. Vão oferecer a ele o seu fluido material, ou seja, o seu magnetismo animal, que será transmitido ao assistido. Então, fazendo com que esse assistido ele se fortaleça fisicamente. Essas energias, esses fluidos que nós vamos doar para o polarizador, que vai estar doando para o assistido, ampara a constituição orgânica do assistido, restaurando e energizando órgãos e auxiliando a manutenção e a recuperação da saúde física. Pode, Marlene? E na projeção? Na projeção, que acontece no A3, e a projeção também é o momento do P2, quando nós aplicamos o P1, P2. Projeção P2 e doação o P1. E na projeção, então, os médiuns vão se unir pelo pensamento e vão atuar diretamente na mente do assistido, fazendo com que se rompa aquele circuito vicioso que o assistido está, né? Então, tirando da mente daquele assistido aquilo que está meio que cristalizado. Então, aquele assistido que às vezes tem um pensamento de suicídio, que está ali pensando constantemente, nós vamos atuar para quebrar esse pensamento negativo desse assistido. Então, projetando energias amorosas, harmonizando o pensamento. Então, esses fluidos ou energias, eles agem especificamente na mente do encarnado, promovendo a renovação dos pensamentos e a clareza de raciocínio. Pode, Marlene? Então, aí só uma imagenzinha. A assistência A2, a renovação mental. O que é que nós queremos aqui? Essa assistência, ela vai favorecer a renovação do pensamento através das palestras, porque na palestra são abordados temas do Evangelho de Jesus e, às vezes, o assistido está numa situação tão longa de processo obsessivo que ele vai se desanimando, ou ele vai ficando acomodado com essa simbiose, e ele não tem mais força, não tem parâmetros para buscar a libertação. Então, esse A2, essa assistência é muito boa e indicada justamente para essa renovação, para esse reequilíbrio, porque o assistido precisa mudar a sua sintonia mental. Então, o Evangelho é o grande exercício para desligar esse pensamento deletério que ele tem. Então, o plano espiritual oferece um atendimento de acordo com a necessidade do assistido. Então, não tem razão para aplicação de passes.
Essa é uma assistência bastante profunda, porque ela vai mexer lá dentro, no interior, nas emoções, nos sentimentos do assistido. Enquanto os expositores desenvolvem o tema, estão lá falando do Evangelho, dando a sua energia para que aquilo que ele está falando atinja o coração do assistido, os amigos espirituais estão trabalhando as necessidades de cada um, desligando espíritos, restaurando a parte física, o sistema nervoso, renovando pensamentos. E veja que aqui, que aqui nessa imagem, nós trazemos, é um clássico, né? Aqui uma conversa mental para ir desligando o pensamento, aqui um consolo, aqui um reforço físico, aqui a proteção para o palestrante, tudo isso dentro da assistência A2. Então, veja a profundidade dessa assistência. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. É uma assistência que tem um efeito muito grande, muito profundo, e que vai fortalecendo o interior do assistido. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a prece, né? A prece, ela age diretamente sobre aquele ser que o atinge, ou dirige, dando-lhe força, ânimo, coragem, vontade de prosseguir, porque ele passa a ter mais confiança. Embora ela não vai retirar, né, as provas do caminho, a prece não vai tirar as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos passando, mas ela vai nos auxiliar para que nós possamos, nos proporcionando inspiração, fortalecimento, e assim para que nós possamos, então, passar pelaquela condição que nós nos encontramos com mais serenidade, com mais fortalecimento. A prece é um veículo dos fluidos espirituais mais poderosos e são como o bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. É através da prece que nós nos ligamos à espiritualidade, que nos auxilia e que nos fortalece. Pode ir, Marlene. As vibrações. E as vibrações aqui, nós bem conhecemos, porque fazemos, tem assistência de vibrações, mas as vibrações, elas permeiam todos os trabalhos. E é importante entender o que são as vibrações. Vibrar não é pedir. Então nós vamos pedir uma vibração para... Não, não é pedir. Nós estamos emitindo de nós. Nós estamos doando as nossas energias. É o momento em que nós agradecemos tudo aquilo que nós recebemos. Então, vibrar é emitir os pensamentos de amor, de saúde, de equilíbrio, para onde vai sendo indicado o caminho. Porque aquele que está fazendo a vibração, ele está direcionando o nosso pensamento para aquele ponto que necessita. E é nesse ponto que nós temos que colocar o nosso pensamento. E muitas vezes nós percebemos que no momento das vibrações, o colaborador, ele está com o pensamento longe, distante. Mas quando chega o momento de vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos desafios, o coração dele se enche. E aí ele faz aquela vibração vigorosa. E é por isso que nós falamos do foco. Esse foco, ele tem que estar também nesse momento das vibrações. Não é só quando é para vibrar para o nosso lar, é para vibrar para onde está sendo indicado. O mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo afeto. Conforme a vontade, emitimos fluidos salutares em maior ou menor intensidade. Depende de como é que nós estamos pondo a nossa vontade. A ação da vontade, pela ação da vontade, emitimos pensamentos benevolentes para pessoas necessitadas. E nós confiamos nisso. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui.
rapidinho, que é o seguinte: nós colocamos os nomes das pessoas que nós precisamos, queremos ajudar ou queremos que recebam auxílio e pomos na caixinha das vibrações. Porque confiamos que ali vai haver um socorro. Aí, a espiritualidade vai lá, pega aquele nome, pega aquele endereço, pega aquela criatura, dá a volta no planeta para trazer ela até a casa espírita. Quando ela chega na casa espírita, ela precisa ser muito bem recebida. Ela precisa receber todo o acolhimento e todo o carinho. Porque nós não sabemos o trabalho que foi para aquela criatura chegar até ali. E é nesse momento das vibrações que essa espiritualidade vai lá atender aquele pedido que nós fizemos. E nós confiamos nisso, por isso nós colocamos o nome na caixinha. Vocês estão entendendo? A finalidade da vibração é auxiliar. É o amor em ação. Pronto, falei. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a harmonização, né? No início da tarefa, nós fazemos a harmonização, que é esse momento em que nós vamos nos ligar uns aos outros, nos ligar com a espiritualidade, harmonizar aquele ambiente onde nós estamos. E esse ambiente, hoje, é a nossa casa, né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo as reuniões online, aos poucos que a casa espírita está voltando, né, às atividades. Então, nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa. E precisamos fazer também essa harmonização, assim como fazemos lá na casa espírita. Então, vamos envolvendo o nosso lar, envolvendo a casa espírita nessa luz, nessa paz. Essa harmonia é necessária, essa harmonização é necessária para nós iniciarmos a nossa tarefa. E hoje, nas assistências online, onde não é possível fazer a troca de passes, nós recebemos, através da harmonização espiritual, que substitui o passe, aquilo que nós precisamos. Então, ao invés de estar recebendo passe, como lá na casa espírita, estamos recebendo, né, pela espiritualidade que vai cuidar de nós, nas nossas necessidades. Então, todos os colaboradores, unidos pelo pensamento e amparados pelos benfeitores espirituais, recebem deles os fluidos salutares para se fortalecer e para poderem, então, serem amparados e auxiliados. Pode seguir, amiga? Aí nós temos o passe espiritual de reforço do colaborador. Aqui, na nossa casa, ele é realizado a cada semestre, em abril e outubro, e é um atendimento direcionado aos colaboradores. Ele consta da palestra evangélica e aplicação do passe magnético, P1, P2. Aí, nós também precisamos fazer uma pausa. Por quê? Porque sempre que possível, o colaborador, que nesse momento ele vai ser cuidado, esse passe de reforço é o cuidado com o colaborador, porque nós também estamos sujeitos às nossas deficiências e precisamos de ser cuidados. Então, nós, sempre que possível, nós vamos assistir a palestra e vamos receber o passe num horário diferenciado daquele que nós trabalhamos. Por quê? Porque a nossa mente tem que estar desligada, tem que estar lá, na palestra, na aplicação do passe, para o nosso refazimento. Isso é o ideal. Nesse período, com a casa fechada, nós estamos realizando o passe de reforço através dessa harmonização que a Arlete acabou de mencionar. Por quê? Porque ela é feita para ir direto no colaborador. E isso é de suma importância. É o nosso fortalecimento. E nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. E a assistência, então, ao colaborador. A FESP, ela implantou uma assistência específica para o colaborador, porque como colaboradores, nós nos dedicamos,
nós buscamos cumprir os nossos deveres, mas algumas lições ainda não foram bem assimiladas. Então, as dificuldades chegam. E é por isso que nós precisamos nos cuidar. Ser colaborador não nos isenta do sofrimento. Nós sabemos que não. Se temos que passar por alguma dificuldade, por alguma situação, vamos sim passar, né? Vamos passar pelos enganos, pelos abalos, porque são necessários para o nosso crescimento. E assim, então, nós vamos nos tornando, né, mais fortalecidos. Mas precisamos, então, desse apoio, para que possamos nos auxiliar, e a assistência espiritual traz isso que nós precisamos. Como nós falamos, a FESP tem esse atendimento que se chama P5, é um atendimento aos colaboradores e também, quando é solicitado, é atendido os colaboradores das casas associadas. E ele funciona através de uma palestra, de um colegiado de médiuns que vai ali entender qual a necessidade daquele assistido, daquele colaborador, e vai encaminhá-lo, sempre que necessário, para as assistências especializadas ou não, para que ele possa se fortalecer e ser cuidado. Pode ir, Marlene. E agora nós vamos falar do colaborador. Paulo, quando encontra Jesus na estrada de Damasco, ele pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E nós, agora, como colaboradores, nós vamos também perguntar para Jesus: o que quer que façamos? O que espera de nós? Quem é o colaborador da Casa Espírita? Ele começa como um simpatizante da doutrina. Aí ele chega, ele faz assistência espiritual, ele faz os cursos básicos. Depois que ele fez os cursos, ele volta para a assistência espiritual, faz os treinamentos e se qualifica como colaborador. Nesse momento, esse colaborador está cheio de vontade de servir, entusiasmado. Eu sou colaborador. Mas boa vontade só não basta. Precisa um pouco mais. Para ser um colaborador, requer autoconhecimento, estudo constante, disciplina, manter bons pensamentos e ligação com os benfeitores espirituais. É um treino que vai sendo desenvolvido diariamente. E é por isso que nós precisamos estar alertas. O autoconhecimento, ele vem em primeiro lugar, porque quando nós nos conhecemos, nós fazemos melhor. E diz Herculano Pires que sem estudo constante da doutrina não se faz espiritismo. Cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Liga o piloto no automático e deixa. Isso não é espiritismo. O espiritismo é trabalho, é estudo, é amor e carinho. Os colaboradores devem ser pessoas abnegadas que viabilizam o funcionamento da casa. Mas para isso é necessário que se capacitem. Ele precisa ter conhecimento dos princípios doutrinários, das regras e departamentos da casa, para poder atuar junto aos assistidos com mais harmonia e segurança. Por que nós falamos que ele precisa conhecer os departamentos da casa? Uma pessoa que chega na porta e diz: eu gostaria de ter um atendimento, quem está ali na recepção precisa saber para onde que vai direcionar essa pessoa. Não basta dizer assim: pega esse corredor aí e sobe. Não, ele precisa saber onde essa pessoa tem que ir, exatamente com quem ela vai falar. Todos os colaboradores são importantes. Não existe serviço maior ou menor. Todos fazem parte de uma mesma engrenagem. Por isso a disciplina é fundamental. Se cair uma rodinha dessa engrenagem, a máquina não vai funcionar. Pode funcionar, pode não funcionar, pode funcionar mais ou menos.
o colaborador, ele não precisa ter mediunidade ostensiva. Como nós já estudamos muitas vezes, a mediunidade natural nós temos. É com ela que nós vamos trabalhar. Mas ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele precisa ter consciência do seu compromisso. Compromisso assumido é compromisso assumido. Às vezes não consigo. Precisa ter simpatia, empatia e compaixão. Todas as atividades são importantes, principalmente aquele que fica lá na porta. Daquele que fica na porta ao médium de passista, ao de psicofonia, ao palestrante, ao diretor, ao presidente. Todos são importantes. Por isso existem todos esses trabalhos a serem desenvolvidos dentro da Casa Espírita. Quando um colaborador sabe o que quer e por que quer, ele assume a responsabilidade e busca elevar-se. Desenvolve-se material espiritualmente. Desperta o conhecimento de si mesmo e entende-se como espírito imortal. Aí, ele começa o processo do autoconhecimento. Ele vai achar o lugar certinho de colocar a pecinha. Ele se integra ao centro espírita, colabora com o consentimento da razão e do coração. Entende que ele é um servidor na seara do Mestre Jesus. Esse é o verdadeiro colaborador de Jesus, aquele que cumpre as suas funções e é por isso que ele será reconhecido. E aí, nós temos o nosso mantra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Quantas vezes ouvimos isso não será suficiente, porque nós precisamos a nossa transformação. E é assim que vamos caminhar dia após dia. E aí, como nós já falamos, é importante que esse colaborador faça o seu preparo individual e participe também do preparo coletivo. Mas como que é isso, Arlete? Como que é esse preparo? O preparo ele deve anteceder todas as nossas tarefas. Nós costumamos até brincar que o preparo ele inicia quando nós terminamos uma tarefa. Então, terminamos a nossa reunião hoje, já vamos começar hoje mesmo a nos preparar para a semana que vem, na próxima reunião. E ele é realizado através de leituras do Evangelho, através da ligação com os bons espíritos, pelo nosso pensamento. Lembra do foco lá do domar o pensamento que a Marlene nos trouxe? Então, vamos focar sempre no nosso pensamento, buscando ter pensamentos mais elevados, palavras e ações também elevadas, nos mantendo aptos física e espiritualmente para a tarefa. Então, é importante esse nosso cuidado conosco mesmo, né? E o preparo coletivo? É o preparo da assistência, quando nós chegamos na casa, buscar chegar com um pouquinho de antecedência, para poder adentrar o recinto onde será feito esse preparo, participar intensamente desse preparo, através das preces, da harmonização, das leituras, nos colocarmos à disposição para servir e auxiliar nessas tarefas. Pode seguir, Marlene? Aqui um quadro de informações importantes. Colaboradores não precisa ter mediunidade ostensiva, mediunidade natural e o bom trabalho. As leituras têm por finalidade o estudo, o preparo dos colaboradores e a harmonização do ambiente. Não citar fatos da mídia, nem na leitura, nem no comentário do Evangelho, nem na palestra, em momento algum. Casos pessoais, política e assuntos esportivos. Qualquer um desses fatos, desses temas, quebra a sintonia e a harmonia do ambiente, porque sempre vai ter alguém que é do outro. Os melhores exemplos são os de Jesus. Evitar ruído nas salas de passe e conversas. Arrasta a cadeira, esquece o celular ligado,
conversa. Ali, nós já não falamos lá atrás que o ambiente está preparado para o atendimento? Não vamos ser nós que vamos fazer a confusão na sala. O passista deve estar sempre com os olhos abertos, não para reparar no outro, mas para cuidar do bom andamento da assistência. E lá no livro Estudo e Prática da Assistência Espiritual diz o seguinte: a disciplina é importantíssima, mas devemos lembrar que o teor de nossos pensamentos, sentimentos e vontade são os elementos mais importantes que as nossas mãos. Então, nós temos que ter o nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa vontade a serviço da espiritualidade superior. Então, vamos falar um pouquinho da responsabilidade, né? Temos responsabilidade na nossa vida social, perante aos nossos familiares, ao nosso trabalho, perante a sociedade em si. E também temos responsabilidades perante a casa espírita. E entre essas responsabilidades, nós falamos do nosso preparo, que é importantíssimo realizar o preparo, como nós falamos, né? Com antecedência, para que possamos chegar na reunião já com o nosso pensamento mais elevado, já mais fortalecido. É importante colaborar em todas as atividades que a casa ofereça. Muitas vezes a casa precisa de colaboradores em outras tarefas, que às vezes não é o passe, não é a exposição evangélica, às vezes é para dar um copinho de água para aquele assistido, e nós falamos assim, não, eu sou expositor, eu sou médium de psicofonia, como que eu vou fazer isso? Não, é colaborar, somos todos iguais, como a Marlene falou, colaborar financeiramente sempre que possível, sempre que nós tivermos condições. A casa, ela precisa se manter, ela tem despesas e precisa do nosso auxílio para que nós possamos, para que a casa possa continuar levando o serviço a todos que necessitam. Ser pontual e disciplinado, chegar no horário, pelo menos, sabemos as impossibilidades, o trânsito, né, quando temos que nos deslocar, né, às vezes reuniões de trabalho, que às vezes demoram um pouco a mais, mas vamos fazer o possível sempre para sermos pontual. E disciplinado, falamos também da disciplina do nosso pensamento, que possamos ter o nosso pensamento sempre focado naquilo que estamos fazendo. E participar de todas as etapas da tarefa, nos colocar à disposição. O dirigente, quando fala assim, olha, quem gostaria de fazer a prece inicial? Ninguém abre a boca. Então, vamos colaborar, vamos nos colocar à disposição para servir nessa seara de amor. Pode, Marlene? É responsabilidade do colaborador participar das atividades, pois as equipes socorristas contam com a nossa colaboração para auxiliar os necessitados. Então, que possamos auxiliar a esses nossos irmãos com a nossa colaboração. Pode ir, amiga. Então, agora nós vamos falar um pouco das relações interpessoais. Aqui é aquele momento sensível. Entre os colaboradores, nós precisamos buscar manter a harmonia, o respeito entre todos, porque somos todos diferentes. Respeitar as diferenças, mas diferenças individuais. Cada um é de um jeito. Nós temos que compreender. Respeitar as regras e a hierarquia. Nós não precisamos sair atropelando o outro. Nós podemos fazer tudo devagar e com clareza. Manter-se atento à tarefa e às suas etapas. Estar lá na assistência de corpo presente e de pensamento e coração. Estar lá, participando. Não só o corpo, mas estar mesmo de coração. Entre colaboradores e assistidos, tratar igual e respeitosamente qualquer pessoa que chegue à nossa casa. Não criticar ou julgar comportamentos ou atitudes. Não tecer comentários. Quando nós falamos de não tecer comentários, entre os espíritas, diz que espírita não fala mal do outro, né? Ele só tece um comentário, mas sempre é maldoso.
e não criar vínculos com o assistido. E esse não tecer comentários ainda engloba aquele comentário depois que o assistido já saiu e diz assim, nossa, mas você viu aquela pessoa? Não. Ali ele está como aquele doente que entrou no hospital. Ele precisa de acolhimento. Por isso ele está lá. E não criar vínculos, isso é muito mais para o pessoal do plantão, porque o assistido chega, eu quero falar com a pessoa, com aquela. Eu quero falar com aquela. Não, eu espero. Não, você vai falar com aquele que estiver disponível. Por quê? Porque todos que estão ali estão categorizados para esse atendimento. Vai manter sigilo, não vai fazer comentários sobre o que ouviu, vai ter respeito, vai ter empatia, vai acolher, vai ser o ombro amigo. Todos que estão lá estão preparados para isso. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as condições físicas tão necessárias e importantes para que nós possamos exercer as nossas tarefas. Vai lá, amiga. A saúde é uma dessas condições físicas. Então, ter saúde é preciso para que nós possamos também colaborar. Quando nós temos a saúde, isso favorece na doação fluídica. Mas isso também não quer dizer que aquela pessoa que tem alguma condição limitante não possa colaborar na casa espírita. Aquela pessoa que tem, de repente, um diabetes, que tem uma hipertensão, um problema cardíaco, mas que está tratando, faz acompanhamento com o médico, está bem de saúde, apesar de ter essas limitações, ela pode sim colaborar na casa espírita. Mas e aquele irmão, aquele companheiro que está com uma doença mais grave, que está com uma doença às vezes terminal, ele precisa se fortalecer. Então é necessário que ele se afaste da tarefa para que ele possa estar recebendo. Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, nos deixa essa orientação, dizendo que há casos em que é prudente, mesmo necessário, abster-se, ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. A alimentação, aqui é o ponto, né? Nós vamos começar com o Paulo dizendo que tudo posso, mas nem tudo nos convém. Pode, mas nem tudo nos convém. E a alimentação, ela não vai definir o potencial do médium. Ele come muito bem, ele é forte, ele é saudável, então ele é um bom médium. Não, ele se alimenta muito mal, e aí em dias de trabalho ele não come. Não, a alimentação é para a manutenção das suas forças físicas. E nós precisamos dar mais valor à moral do que à comida, no sentido maior da nossa organização física. É preferível que se coma a ficar atormentado pela vontade. Eu passei em casa hoje, tinha uma comidinha tão boa, mas eu vou para o centro, então achei melhor não comer. Só que ele está lá sentado no grupo e com a cabeça lá no bife que ficou na sua casa. Muito melhor se tivesse comido. Vai e pensa no que está fazendo. Come pouco. O inconveniente não é o alimento, é o excesso. É esse destempero, desequilíbrio alimentar é que vai ser o inconveniente. E aí, quando Jesus é desafiado pelos fariseus, ele diz, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca. Isso sim o torna impuro. Então, nós precisamos cuidar também da nossa palavra, daquilo que nós levamos para o outro, das energias que nós colocamos nas palavras que pronunciamos. E os vícios, né? Todos os espíritas devem ter consciência de que todos os vícios, todos os considerados menores, aqueles
unanimemente repudiados. Desculpa, gente, são marcas de imperfeição. É a doutrina espírita que ajuda o homem a reformar-se moralmente e a domar as suas más inclinações. Isso nos diz Jacó Melo. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu só tomei aquele golinho ali que eu fui na reunião com os amigos. É só de vez em quando, é só socialmente que eu bebo, ou é só socialmente que eu vou usar determinada substância. Não, todos esses vícios. Ou aquele que está mais na moda, né? Esse aqui, ó, gente, eu estou lá no celular, eu mal saio da assistência, já estou lá teclando no celular, olhando se tem alguma mensagem. Isso também é um vício, que nós possamos, então, nos conscientizar, né, que esses vícios nos prejudicam na nossa parte física e também espiritual. Pode ir, Marlene? Aí nós vamos falar da higiene. E nós temos, então, a recomendação do Divaldo no Ementário Espírita, que diz que ao médium passista são indispensáveis os requisitos da higiene física, psíquica e espiritual. Por que ele se atém à higiene psíquica e espiritual? Porque é importante a qualidade dos nossos pensamentos e as nossas ligações espirituais. Então, nós precisamos aprender a fazer a nossa higiene mental, higiene psíquica e higiene espiritual, para também nos mantermos em equilíbrio. Não higienizados, contaminamos os fluidos que partem do nosso psiquismo. Contaminamos igualmente os que nos são cedidos. Ou seja, a espiritualidade superior nos fornece aqueles fluidos da melhor qualidade. E nós, com os nossos pensamentos voltados para uma situação deletéria, nós contaminamos esses fluidos. Então, nós não fazemos a nossa parte dentro da assistência espiritual. E o vestuário, então, hein? Estamos chegando na época do verão, aquele vestuário mais leve, aquelas blusinhas mais decotadas. Será que pode isso? Jacó Melo nos fala no livro Passe que até onde devemos ou podemos usar determinados trajes ou adereços quando na aplicação do passe. Não se trata de falso puritanismo ou código de censura. O passista deve se vestir coerentemente, sem agredir o paciente, o assistido, com o uso de roupas extravagantes, super decotadas, justas demais, ou que denotem características de exibicionismo. Quanto aos braços cheios de joias e aos dedos repletos de anéis, recomendamos o quê? Parcimônia. Então, nós não podemos, né? A mulherada está com o braço assim, ó, cheio de pulseira e vai aplicar o passo, olha o barulhão que faz, né? Tomar cuidado, né, com aquilo que nós estamos vestindo, né, para que nós possamos dar o exemplo aos nossos assistidos, o exemplo de amor, de carinho, né? E não é só as mulheres, porque os homens também não podem estar com aquelas camisetas decotadas, de bermuda, de chinelo. É o respeito para com o nosso próximo. Pode, Marlene? E aí nós vamos para o sexo. Sexo com amor e respeito dignifica a criação humana. E isso nós vemos na nossa literatura todas as orientações que precisamos. Emmanuel, no Vida e Sexo, diz: não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Então, já tem uma norma, um caminho a ser seguido. E é muito claro isso. Então, não se pode desenvolver e criar mitos, mas entender o que faz e fazer com amor, com disciplina e com respeito.
O instituto sexual não é apenas agente da reprodução entre as formas superiores. Isso nos diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. É o reconstituinte das forças espirituais, a troca energética no ato sexual. Então, nós precisamos aprender a usar com amor e com respeito. A mulher? E a mulher grávida? Ela pode colaborar nas assistências? Nos diz Divaldo, no programa Encontro, né, com Divaldo, da TV SEI, que gravidez não é enfermidade, apenas requer os cuidados naturais do processo da gestação. A FEESP, ela orienta que as suas colaboradoras, quando estiverem gestantes, que fiquem afastadas da tarefa. Não por uma discriminação, mas porque aquele pequeno ser que está no ventre da mãe, ele precisa de cuidados, ele precisa de energias salutares para que ele possa se fortalecer. Então, é importante que essa mãe se afaste para se cuidar e para cuidar daquele pequeno ser. E essas mães, elas podem se sentir em necessidade de fazer as assistências, tanto a assistência 2 como a 3, que através dessas assistências ela já vai envolvendo ainda mais em energias salutares e amorosas aquele pequeno ser. E se precisarem de mais auxílio, elas podem passar pelo P5, que é a assistência ao colaborador, como nós já falamos, e que assim elas vão ser encaminhadas às assistências adequadas. Segue, Marlene. As pessoas com necessidades especiais. Nós vamos receber na Casa Espírita pessoas com todo o tipo de deficiência ou de necessidade especial. E precisamos estar preparados para não fazermos caras e bocas. Nós precisamos acolhê-los, porque aquele que está chegando ali é mais um filho de Deus em busca de auxílio e de consolo. E nós temos grandes exemplos de colaboradores da Casa Espírita que tinham necessidades especiais e têm, né? O Chico Xavier, ele tinha problemas graves de visão. O Jerônimo Mendonça, chamado de gigante deitado, ele era levado numa cama porque ele era tetraplégico para fazer as palestras. E punham numa Kombi, botava a maca dentro da Kombi e ali ele ia para os lugares fazer as palestras. Então, que nada seja impedimento quando nós queremos e temos a boa vontade de fazer. É o acolhimento que fala. E a baixa escolaridade? Os apóstolos de Jesus eram pessoas simples, sem escolaridade. Apenas Mateus e Lucas que tinham um pouquinho de conhecimento a mais e auxiliavam aos outros. O colaborador deve ser amparado e respeitado. Aquele colaborador que tem uma deficiência, tem uma dificuldade, às vezes, na leitura, que demora, quando ele pega para ler, ele demora um pouquinho, às vezes troca as palavras, ele deve receber o amparo de todos, o incentivo para que ele possa continuar, o respeito. Pode mudar, Marlene. Então, não vamos implicar com aquele irmão. E agora, trazendo também um pouquinho mais para essa nova era que nós estamos passando, onde nós precisamos nos desenvolver tecnologicamente, né? Preparando amanhã para que todos possam treinar essa parte também tecnológica. É recomendável que a instituição promova cursos de capacitação dos colaboradores, expositores, de todos os seus colaboradores, para participar das atividades online. Promover a inclusão digital é imprescindível e urgente. Ainda somos analfabetos digitais. Eu mesma hoje tive problemas para entrar, para ficar na sala, tive algumas complicações, estou acostumada com o Meet, vim para o Zoom, tive várias dificuldades, mas estamos fazendo aqui, graças a Deus está dando tudo certo. Mas precisamos nos preparar, precisamos entender esse formato, porque o híbrido, o online, ele veio para ficar. Não dá mais, né, para voltar atrás, porque esse online ele atingiu
a lugares que nós nem imaginávamos, levou o auxílio, o amparo a pessoas que muitas vezes não têm acesso à casa espírita e tiveram a oportunidade de poder ser auxiliadas através do online. É uma nova forma de expansão e de divulgação da nossa doutrina espírita. Vai, Marlene. Agora nós vamos falar um pouquinho da condição moral. No livro dos médiuns já está lá escrito, determinado e orientado que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam pelo seu intermédio. Então, a qualidade moral do médium está na direção da natureza do espírito que vai se comunicar. As imperfeições morais são portas abertas para os espíritos maus. Maus não no sentido de ser mal, mas no sentido de afastado das leis divinas, da ignorância. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades. Então, que nós estejamos atentos à nossa condição moral para sermos realmente aquilo que precisa na casa espírita. O passista que se esforça em crescer moralmente atrai para si a companhia e o auxílio dos bons espíritos. Aí ele aumenta, ele potencializa essa sua energia. E aí potencializa a sua capacidade de cura. Tudo isso porque está se ligando a uma equipe de um nível maior e moralmente mais elevado. Estamos quase. Leti? Os desafios do moderno. Não, estou aqui, amiga. Nos diz Jesus, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. E complementa ainda dizendo que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses desafios nós vamos encontrar, são temas sociais que nós vamos encontrar na nossa casa espírita, através do atendimento fraterno. Vamos encontrar muitas vezes no nosso lar, entre as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares, amigos, nos nossos locais de trabalho, que nós possamos, como espíritas, ter uma condição de olhar com mais carinho a essas condições. Vai lá, Maria. A dependência química, Emmanuel nos orienta, dizendo: eu não entendo o vício como um problema de criminalidade, mas como um problema de desequilíbrio nosso diante das leis da vida. Ou seja, um desequilíbrio, uma falha ainda daquela alma que precisa de apoio e de amparo para começar de novo a sua jornada. A dependência química está crescendo no mundo, independe de classe social, de nível de escolaridade, sexo, faixa etária. Tem gente que às vezes se compromete na dependência química depois de 30, 40 anos de idade. Provoca problemas físicos, mentais, sociais e espirituais. Vai havendo um comprometimento cada vez maior. A casa espírita tem um papel de grande importância no seu combate, porque é onde vai mostrar o caminho para Jesus, que Jesus nos orienta para Deus. É imprescindível promover a conscientização de todos. E nós, palestrantes, nós, educadores, expositores, nós temos a necessidade, a obrigação, o dever de bem orientarmos. A violência doméstica. Divaldo nos fala que o ser humano só alcançará a felicidade quando conseguir amar sem interesse de reciprocidade. A violência doméstica é uma doença da alma. Pode ir, Marlene. Então, muitas vezes, essa violência doméstica ela vai tomando maiores proporções, principalmente nos tempos atuais, o aumento das agressões verbais, físicas, psicológicas e sexuais. Como espíritas, cabe a nós auxiliar, amparar essa família para que ela possa se fortalecer, porque essa violência doméstica ela ainda vai repercutir negativamente sobre os filhos, desestabilizando-os emocionalmente. Pesquisas apontam que esses filhos, vindo de lares desestruturados através da violência doméstica, eles se tornam lá na frente também
repetindo os mesmos atos que viram os pais realizarem. Então, que nós possamos cortar esse mal pela raiz, amparando essas famílias. Eu quero ainda acrescentar que nós não falamos que agora, em setembro, saiu uma lei de obrigatoriedade de denunciar casos de suspeita de violência doméstica ou de abuso em condomínios. O síndico e as pessoas do prédio ou de um condomínio de casas, lugares em comum, têm obrigação de chamar a polícia. Vamos falar sobre o aborto. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso no Livro dos Espíritos. Oi, voltei. E aí, a reencarnação, ela proporciona oportunidade de evolução, reconciliação e afeto. É o ajuste. O aborto, ele adia essa oportunidade de reencarnação. E ante a queda moral pela prática do aborto, não condenar, não criticar, não julgar, amparar. E aqui, principalmente, quando se faz uma palestra, quando se faz uma orientação, quando recebemos uma criatura divina lá no plantão, que esta pessoa seja acolhida e não julgada. Orientá-la para que possa sair do ciclo do remorso e da angústia e da culpa. Então, nós temos o dever de indicar para essa criatura a porta da saída do amor de Deus por todos os filhos. Identidade de gênero. Identidade de gênero é a forma pela qual o indivíduo expressa o gênero com que se identifica. O sexo é biológico e o gênero é social. A identidade de gênero é de natureza psíquica e está relacionada às experiências reencarnatórias anteriores. Então, não cabe a nós julgar o gênero que aquela pessoa se identifica, mas sim auxiliar, amparar essa pessoa que não pensa da mesma forma que nós ou não tem os mesmos gostos que nós, mas envolvê-las com muito amor a todos esses nossos irmãos. Pode seguir, Marlene. Tem aqui o nosso querido bonitinho, nosso unicórnio todo colorido, porque Lindo, é assim, né? Que é. Assim é que é. Cada um vai ter a sua identidade, a sua expressão, sexo designado ao nascer, a atração sexual e a atração emocional. E hoje nós ainda temos outras variações. Os transtornos emocionais. Inúmeros casos de obsessão foram tratados como loucura, recebendo diagnóstico errado e tratamento não eficaz, pela dificuldade da distinção entre loucura moral e a psicológica. Isso, Bezerra de Menezes, no clássico Loucura sob o Novo Prisma, é onde ele percebe que muitos casos de obsessão não existia a doença física, era apenas o processo obsessivo. Apenas não, né? Era um processo obsessivo. E esses transtornos emocionais, eles são alterações no comportamento associados a uma angústia expressiva ou uma deterioração do funcionamento psíquico. E esses fatores físicos, psíquicos e espirituais, eles vão envolvendo essa criatura e ela vai perdendo a sua relação consigo mesma. Razões espirituais não valorizadas ou colocadas em segundo plano. Quantas queixas e quantas dores não ouvidas acabam no acúmulo, chegando aos transtornos emocionais. A casa espírita precisa olhar com cuidado os irmãos com transtornos emocionais, principalmente nesse momento onde os medos e as ansiedades acentuaram ainda mais esses males, levando muitos à depressão e ao suicídio. Falando então um pouquinho do suicídio, né? O homem não tem o direito de dispor da própria vida. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Somente Deus
tem esse direito. O suicida, ele pensa que está exterminando o corpo, ele vai acabar com seus sofrimentos físicos ou morais. Lê do engano, porque ele passa a agravar ainda mais os seus débitos. Que nós possamos auxiliar esses nossos irmãos com tendências suicidas, valorizando a vida, que é esse bem mais precioso que nós temos, que Deus nos concede. Pode ir, Marlene? Emenda esse, Alete. Então, vamos lá. Racismo, preconceito, discriminação e bullying. Que possamos tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem, nos diz Jesus. Então, as atitudes de racismo, preconceito, discriminação, de bullying, impedem as pessoas de exercerem seus direitos, segregando-as, negando a elas o acesso às coisas e às situações, nos afetam emocionalmente e diminuem a autoestima e a produtividade. Nós não podemos mais conceber que na casa espírita irmãos tratem outros diferentes pela sua credo, pela sua cor, pela sua condição social ou sua condição de gênero. Não é mais possível isso. Vai lá, Marlene. O atendimento na casa espírita, o atendimento fraterno, é de vital importância para todo aquele que lhe busque ajuda. Seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o trabalho de autoiluminação. Joana de Ângeles nos dá essa recomendação, por quê? Porque quando nós recebemos na casa espírita aquele irmão que precisa de auxílio, nós temos que estar prontos, preparados para esse atendimento. E que nós façamos com muito amor e carinho. Vai? A terapêutica espírita vem também, junto com o atendimento fraterno, com o plantão, auxiliar e amparar esses irmãos que chegam com essas dores, com essas dificuldades, né? E trabalhando, então, os bons pensamentos, os bons sentimentos, através de preces diárias que vamos recomendar a eles, dos passes, das palestras, das leituras edificantes, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho no lar, incentivando-os a ter fé, confiança em Deus e na assistência espiritual. Sugerir que coloque os nomes nas vibrações, mas mais que isso, é olhar para esse irmão com muito amor, com muito carinho, porque esse irmão pode ser realmente nós, ou nosso companheiro, um familiar, um amigo querido. Então, que possamos auxiliar a todos. Vai aí, amiga. A reforma íntima, a famosa reforma íntima. Podemos mudar em uma única encarnação? Não, né? Nós já sabemos que não. Mas nós devemos nos esforçar para sermos melhores a cada dia. Esse processo é diário e ele deve ser consciente. O candidato ao serviço, diz André Luiz, precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém na condição de instrumento útil se fazemos sistemático desperdício das radiações vitais. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsediente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Jogamos fora o auxílio que tanto precisamos. Nós pedimos, eles nos dão, consideram que nós estamos em condições e a hora que o auxílio chega, nós estamos um pote de mágoa e de paixões. E o autoconhecimento? Conhecer-se é tornar conhecimento, a consciência de nós mesmos, nos aceitando como somos, nos aprimorando, sem julgamento ou sem culpa, persistindo sem esmorecer, apenas nos descobrindo, que possamos ter essa tarefa de descobrimento de nós mesmos. Ney Pietro, no livro Manual Prático do Espírita, diz que todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida
é resistir ao arrebatamento do mal, só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se por disposições que nos levam às mudanças de comportamento. Não vamos mudar numa só encarnação, mas precisamos nos conhecer para que possamos trabalhar nesse esforço individual que nos diz o Ney Pietro, para a nossa melhoria individual. Pode seguir, amiga. E aí, então, nós vamos saber como a mediunidade com Jesus. Trabalhadores reencarnam com a tarefa de servir. Já vem de lá. Trazemos esse compromisso. Mas bons trabalhadores não se improvisam. Como nós falamos nessa hora e tanto, é necessário esforço, sacrifício, coragem e tempo para a formação. Amor e devotamento para manter a harmonia entre os colaboradores dos dois planos, encarnados e desencarnados. Colaborar onde for chamado. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Devemos buscar a renovação do ser e, consequentemente, do espírito, começando na construção do homem novo, saindo da era da matéria para a era do espírito. Que nós todos possamos, então, modificar os hábitos, aprimorar os sentimentos, melhorar o vocabulário, purificar os olhos que condenam, exercer a fraternidade, amar, servir, estudar e aprender incessantemente. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Nós seremos realmente a luz que ilumina. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Que nós possamos, então, entendermos que essa mediunidade com Jesus é o nosso grande objetivo na vida. Que nós possamos estar realmente felizes por podermos trilhar na senda do Cristo. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Ponto. Sobreviveram todos? Bem, não sei se ainda temos algum tempinho, mas se tivermos, estamos à disposição para responder as perguntas, se ainda tiverem. Eu vi que teve 2 comentários no chat, não deu tempo de responder para quem escreveu. A Val fez 2 perguntas aqui. É errado alguém que não tenha facilidade em vigiar em voz alta não se disponibilizar a fazer em grupo? Como? Val. Eu acho que tudo é um treino, né? Abre aí. Abre o microfone. Val, pergunta aí. Oi, boa noite. Então, não, é que assim, eu, por exemplo, eu tenho um certo problema, a Mônica sabe, de falar, assim, de fazer as vibrações. Assim, eu consigo expor alguma ideia em relação aos debates quando a gente faz, só que quando vai fazer um momento da vibração, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mais gosto de ficar quieta e mentalizando do que falando. Isso é uma questão que dentro da casa, por exemplo, eu vejo que as pessoas incentivam, dão incentivo, falam, não, começa assim e tal. Mas quando uma pessoa tem uma certa dificuldade, isso a gente precisa deixar, por exemplo, se a pessoa tem essa dificuldade de deixar e ela desenvolver outras coisas, ou realmente ficar animando ela ali para poder fazer as vibrações e, sei lá, com o tempo ela consegue desenvolver. Ainda não, amor. Marlene, fecha o microfone, amiga. Nossa Senhora, Vera me chamando. Tá. Fecha o microfone para responder para ela, eu respondo para a Val. Val,
Muitas vezes nós temos uma certa timidez, um certo medo de falar em público, mas tudo na nossa vida é um exercício constante. Então, se às vezes essa dificuldade em falar, em nos manifestarmos na atividade, se nós continuarmos ali, quietinhos, calados, nós nunca vamos desenvolver. Então, aos poucos, vai treinando, escreve aquilo que você quer falar, é uma prece, leva ela escrita, para que você possa, então, lê-la, né? Leia, treine em casa, então, a leitura do dia, para que você, quando for ler, você tenha um pouquinho mais de segurança. Tudo é esse exercício. E, aos poucos, com o exercício, nós vamos conseguindo desenvolver. E assim também é com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, tudo nós vamos exercitando aos pouquinhos. Tá bom? Respondido? Tá certinho, respondido. Então tá. Vamos Mas lá. você fez outra perguntinha ali, né? Vocês falaram muito bem de mudança tecnológica, acredito que a Casa Espírita deva renovar também. Sim, a palestra, a parte tecnológica, esse meio virtual, ele veio para facilitar, né? Eu vou dar 2 dados da federação, né? Porque como eu colaboro lá, eu tenho um pouco mais de acesso a esses dados. Tem pessoas fazendo cursos na casa de outros países, através do online. Nós temos na federação uma assistência que se chama Assistência Virtual Valorização à Vida, e temos também Assistência Virtual Renovação Mental. Nessa assistência à valorização à vida, nós tivemos um relato de um filho de uma colaboradora que é médico dos Médicos Sem Fronteiras, e ele estava servindo no Congo, olha, lá do outro lado do mundo, tá? Servindo lá no Congo, numa aldeiazinha que não tinha nada, nenhum recurso. Quando começava a assistência, ele punha lá no celular dele para que aquelas pessoas que estavam ali sendo atendidas por ele pudessem ouvir a palestra, ouvir a assistência. Eles não entendiam o que estava sendo falado, porque lá não se fala o português, mas ele traduzia para aquelas pessoas e todos se emocionavam no momento do Evangelho. Então, olha a grandiosidade, a oportunidade que esse online nos dá. Então, a doutrina espírita ela não pode mais recuar, não pode ficar só circunscrita a um prédio físico. Ela tem que realmente tomar novos rumos. Então, incentivar a parte tecnológica é importante, sim. Todos nós tivemos medos antes de entrar nessa nova jornada. Todos tivemos dificuldades, e ainda temos, mas temos que colaborar, temos que buscar incentivar isso para continuar tendo bons resultados. Tá bom? Obrigada, isso mesmo. querida. Isso mesmo. Tem que começar, porque se nós não começarmos, nós vamos estar impedindo, né, dificultando a nossa própria evolução. Porque a nossa transformação ela vai se dando de pouco em pouco, não é de uma vez, e nem numa encarnação. No entanto, nós precisamos colocar tudo isso em movimento. A Val diz, eu tenho dificuldade. Ok, você tem dificuldade, você reconhece a dificuldade e vai começar a trabalhar isso vagarosamente, com paciência com você. Mas tem que se pôr a caminho, sem medo, porque por isso nós falamos tanto em julgamento, em crítica, em acolhimento, porque todos que estão numa casa espírita precisam ter esse acolhimento, precisam ter o respeito, e cada um com suas limitações, com suas dificuldades. Então, nós precisamos, sim,
estar alertas para olhar ao outro com carinho. Sinta-se acolhida, Val. Mais alguém? Posso só dar uma... Eu achei muito interessante agora vocês colocarem esses temas que hoje em dia estão sendo muito debatidos, inclusive da violência doméstica, né? E dessa nova lei que surgiu, que eu achei super importante também. Temas como esse e como os outros que vocês citaram. E acho também uma coisa talvez interessante dentro das casas espíritas em relação, hoje, à conscientização também em relação ao nosso meio ambiente, não só dentro da casa espírita, como fora da casa espírita, as mudanças de comportamento e de como a gente pode colaborar, né? Porque hoje em dia a coisa está tão difícil que a gente compromete até, muitos já tem geração comprometida em relação a isso. Eu acho que a casa espírita também colocar esses temas, essas abordagens, eu acho super interessante também. Temos, Gostei da né, abordagem de vocês. a responsabilidade, né, a responsabilidade social, ambiental, espiritual, de realizarmos, né, todas as tarefas que visam o bem individual, coletivo, o bem do nosso planeta. Então, que a casa realmente ela possa pensar, né, nesse auxílio, nesse amparo. E até uma coisa, dica minha, de repente, se a casa tem uma lanchonete e aquela lanchonete tem latinhas, se ajunta aquelas latinhas, é um recurso que a casa vai ter, né, depois na venda, também em dinheiro. Ela está ajudando a própria parte financeira da casa, como também auxiliando o planeta. Então, que nós possamos pensar isso, né? É sempre uma forma de estar evoluindo nas nossas tarefas. O comprometimento nosso com relação ao planeta é porque nós ainda não estamos nos vendo fraternalmente, né? Nós estamos ainda olhando para o indivíduo, nós ainda não temos noção do coletivo. Nosso coletivo, nossa visão do coletivo é desde que, né? Ela tem sempre uma vírgula e diz, desde que, então aí está tudo certo. Se seja em qualquer um desses temas, né, que a gente trouxe, todos eles estão permeando as nossas vidas diariamente. Mas nós não podemos nos omitir. Porque em todas as situações, hoje, nós temos condições de ter um caminho, de ter um recurso, de ter uma via de auxílio, de proteção, de amparo. E nós precisamos estar alertas para isso. Socorrer os fracos, enxugar as lágrimas, é isso que recomenda o Evangelho. Levantar o caído. Nós precisamos fazer isso na prática. Não é no discurso, mas é na prática. Quando nós falamos de bullying, que o bullying, ele reprime, tira oportunidades, uma criança que sofre bullying, mas quando era antigamente, tá... Sim, antigamente acontecia, e a pessoa ficava mal, e se vire. Hoje, nós já sabemos que não pode ser assim, porque uma ação leva a outra, e leva a outra, e leva a outra. Se é uma situação de racismo, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi, mas disse. E por aí vai. Nós precisamos cuidado com o que estamos fazendo, falando e pensando. Que nós possamos nos aproximar das leis divinas mais rapidamente. E eu já falei demais, chega. Obrigada, Marlene. Obrigada, Lete.
revisão, né, dos conceitos, relembrar a cada um de nós o nosso papel, né, como trabalhador espírita, como colaborador, a nossa responsabilidade. Como você diz, às vezes a gente liga o piloto automático e não lembra mais qual o objetivo do passe, o que está fazendo ali. Então, essa importância dessa renovação mesmo de pensamentos, e estarmos sempre estudando, nos aprimorando para sermos esses trabalhadores fiéis de Jesus. Então, obrigada pelo carinho das duas, pela dedicação. Foi muito bom. Acredito que todos nós gostamos demais, né? Então, vamos partindo para o nosso encerramento, já que não temos mais perguntas. Mônica, desculpa, eu só queria agradecer a oportunidade, né, desse convite de estar aqui com vocês, da minha parceira, que a Marlene é parceirinha. Nós estamos sempre juntas lá no treinamento de passes, e em outras tarefas, uma sempre ajudando a outra. Então, gratidão, amiga, por me dar essa oportunidade de aqui estar com todos vocês. Muito obrigada, que a gente possa ter conseguido esclarecer um pouquinho mais sobre a nossa doutrina tão importante, de termos esses conceitos, de nos olhar para dentro de nós e ver o que nós podemos fazer de melhor para o nosso próximo. Então, muito obrigada a todos, que Jesus envolva cada um com muita luz. E que você Obrigada, possa voltar volte mais vezes, né, Arlete? Sempre que me convidarem e tiver oportunidade, estarei com vocês, sim. Muito obrigada, viu? Está anotado aqui, está anotado. Em janeiro já temos uma próxima. Tá bom? Arroz de festa, bem. Arroz de festa. Pronto. Dizia minha mãe. Mas é isso. Muito obrigada por tudo, pela acolhida. E, parceira, estamos juntos. Vamos embora. Então, agora nós vamos nos unindo, não é? A Djanira, que fará por nós as vibrações, e a Sandra, que vai fazer a prece de encerramento. Então, nós vamos recordar, né, um conceito que foi lembrado, que vibrar é doar os nossos melhores fluidos bem qualificados. Doar as nossas melhores energias para os locais que nós vamos direcionar. Vamos elevar os nossos pensamentos e, com alegria, fraternidade e amor, abramos os nossos corações para doar o que temos de melhor. Vibrando pelo nosso planeta Terra, por todos os países, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, por todos os que se encontram hospitalizados, pelos seus familiares, para que recebam as vibrações de saúde, bom ânimo, fé, esperança e resignação. Vibremos pelos desencarnados e pelos seus familiares, para que a sustentação da espiritualidade possa ser sentida por todos e que os sofredores possam perceber a luz do atendimento fraterno dos mensageiros do Cristo que chegam até eles. Vibremos fortalecimento a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários de administração, cozinha, higiene, segurança, para que a sustentação e a inspiração possam ser percebidas por eles. Vibremos carinho aos idosos e para que as crianças e jovens tenham uma orientação segura durante a vida, recebendo os ensinamentos de Jesus. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis divinas, para que o Evangelho de Jesus entre em seus corações, em suas mentes. Vibremos para que a implantação do Evangelho se faça em todos os lares, levando a harmonia, o respeito, o entendimento entre as famílias. Vibremos esperança e fé aos desesperados, aos depressivos e pelos que tentam abreviar a vida, valorizando esse dom divino que todos recebemos. Vibremos para que os desempregados tenham esperança e a certeza de dias melhores.
Vibremos por aqueles que adentraram no caminho dos vícios, para que possam se libertar da dependência química e psíquica. Vibremos pela confraternização religiosa, pelo respeito entre as raças, crenças e opiniões. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pelo Self, esta casa querida que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho. Vibremos pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que ela possa estar sempre fortalecida e amparando todas as casas filiadas a ela. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos pelas nossas companheiras Marlene e Arlete, com a disposição de nos trazer ensinamentos e recordações dos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que elas sejam fortalecidas, iluminadas, para continuarem nesse propósito de auxiliar, esclarecendo e levando o Evangelho de Jesus onde for necessário. Vamos fazer uma vibração especial para o senhor João Camelo Dantas Filho, pai da nossa companheira Sara, que desencarnou hoje pela manhã, que os mensageiros do Cristo possam recebê-lo, que ele tenha a aceitação dessa nova etapa, e que todos os seus familiares sejam amparados e fortalecidos para continuarem a sua jornada, sabendo que todos nós estamos amparados pelo amor do Cristo. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos de sermos os seguidores dos ensinamentos de Jesus, que possamos ser essa luz que vai brilhar, mesmo que seja um palito de fósforo, mas que nós sejamos luz que ilumine o caminho de pelo menos alguns que chegarem à casa espírita. Que Jesus os abençoe e nos dispense em paz. Que assim seja. Que assim seja. E envoltos neste amor, agradecidos a Deus pela oportunidade da reunião de hoje, de aclararmos cada vez mais a nossa mente, nosso coração, nós vamos juntos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.